Sara Mariano, mais uma vítima de feminicídio no Brasil, foi encontrada morta no dia 27 de outubro e o principal suspeito é o seu marido, Ederlan Mariano. Na última terça-feira, do dia 30 de outubro, foi mantida a prisão temporária dele por mais 30 dias, enquanto o crime segue sendo investigado. Isso quer dizer que, apesar dele ter confessado o crime, narrativa que o advogado dele atualmente nega e fala que ele não confessou, que não tem nada escrito, mas a polícia confirma que ele havia confessado, mesmo assim, a investigação tem que coletar provas para confirmar de fato que a autoria foi dele, pois não basta a confissão do réu, tem que ter provas suficientes de como esse crime aconteceu. Obviamente, a narrativa da defesa, que é o advogado dele, vai ser de desqualificar e descaracterizar todas essas provas. Afinal de contas, o advogado de defesa, mesmo o cliente confessando ou não, geralmente eles aconselham o cliente a não confessar, e mesmo com todas as provas contra aquela pessoa, ele vai tentar descaracterizar essas provas para minimizar a pena do réu. Todo réu merece defesa, nós sabemos disso, senão não há o devido processo legal, mas o papel ali do advogado dele é fazer com que ele passe menos anos na cadeia, menos anos preso, diminuir essa pena. Então, obviamente, a defesa sempre vai negar tudo aquilo ali que gira em torno do réu para tentar colocá-lo numa situação pior do que a que ele está. Ele segue sendo preso, mas esse foi um crime que chocou a sociedade, porque Sara Mariano era uma cantora gospel e a família era ali da igreja, a família cristã. E vocês sabem que o princípio cristão, tanto do marido quanto da mulher, é o respeito mútuo, é o amor que o marido tem que ter pela esposa. E em nenhum momento é ensinado nenhum tipo de violência, porque a própria Bíblia não nos dá respaldo para que o marido pratique qualquer ato de violência contra a mulher. A mãe da cantora Sara Mariano fala que antes dela conhecer o Ederlan, ela já era noiva de outra pessoa. E que ela terminou esse noivado por conta do Ederlan, porque eles haviam se conhecido, haviam aí deixado o relacionamento mais próximo e ela resolveu terminar com o ex dela. Só que o Ederlan, ele tinha características ali de provavelmente um narcisista, porque ele conseguia muito manipular ela. A família dela já percebia alguns sinais de violência, a mãe dela não gostava dele, e aí fica um alerta para as filhas, né, ou para os filhos também, quando seus pais, principalmente a sua mãe, não gostar de uma pessoa, alertar contra essa pessoa, você tem que ouvir. Porque às vezes as pessoas ficam, mas eu preciso de um sinal para se esse relacionamento vai dar certo ou não. E os sinais são isso, são as próprias pessoas que estão ao seu redor, abrindo seus olhos, são conversas que você vê, são atitudes que ele tem com você que nunca teve antes. E muitas vezes os jovens ignoram, as mulheres principalmente, tanto pela carência emocional ou pelo fato de querer manter ali um relacionamento para a sociedade, ignoram muitos sinais. Então não é que Deus não dá sinais, Deus dá sinais, porém muitas vezes eles são ignorados. E a mãe dela fala isso, que ele já havia praticado violência psicológica, violência espiritual, que é quando a pessoa usa a religião para tentar manipular a vítima, e ainda assim a Sara Mariano não havia se divorciado há tempo. Tem rumor de que ela poderia ter tido um caso extraconjugal com uma amante, só que isso não é justificativa para o crime que foi cometido contra ela. Independente dela ter traído o marido ou não, independente dela ter um ou dois amantes, isso não é a questão. Se ela havia traído ele, o certo era eles se divorciarem, terminarem de forma pacífica, e não ele cometer, se realmente de fato for concluído que foi ele, não ter cometido esse crime contra ela. Até porque eles também têm uma filha, então olha o peso que não fica sobre essa menina. Além da mãe ter sido morta de forma muito brutal, o pai é o principal acusado, o principal suspeito. Então essa criança já vai carregar aí um trauma muito grande e vai precisar, espero que ela procure, além do apoio psicológico, o apoio também espiritual e afetivo ali da família para se recuperar disso. E é importante frisar que dentro das igrejas do meio gospel, infelizmente, tem pesquisas que falam que 40% das vítimas de violência doméstica são mulheres cristãs evangélicas. Esse é um dado muito alarmante. As mulheres cristãs, sejam católicas ou evangélicas, elas têm aquela pseudo-ideia, aquela falsa informação de que só podem se separar se houver adultério. Só que não é isso que está na Bíblia. Eu vou deixar os versículos aqui do lado para vocês analisarem enquanto eu vou falando. A Bíblia fala que o marido deve tratar a esposa como Cristo amou a igreja, entregando-se a si mesmo por ela, sacrificando-se por ela em amor. E também há vários versículos bíblicos
que vai falar do zelo que o marido tem que ter com a esposa, o cuidado de santificar a esposa no sentido de apresentar ela a Deus em oração, apresentar a palavra de Deus para ela. Então, se o teu marido não te ama como Cristo amou a igreja, como é esse amor? É o amor ágape, é o amor que ele é independente se a outra pessoa faz algo bom para você ou não, é um amor como o amor de Deus. Deus ama todas as pessoas. Então, se o teu marido não te ama, se ele pratica com você violência psicológica, violência física, violência espiritual, manipulação, isso já é respaldo suficiente para você separar. Não é apenas em caso de adultério. Se ele não ama a filha de Deus, da mesma forma que Deus a ama minimamente, né, que o amor de Deus ele é imensurável, mas se minimamente ele não tem o amor necessário, o amor de cuidar e de zelo por você, você já tem respaldo para separar. Não precisa esperar um adultério. E também não pode você se importar com o que a sociedade vai acreditar ou vai julgar, porque às vezes as pessoas falam muito que a culpa às vezes é da mulher, que a mulher deveria zelar pelo casamento, e a igreja, principalmente as igrejas mais tradicionais, tem esse defeito de ficar sempre apontando para a mulher, como se a coluna da casa fosse apenas ela. A mulher é uma auxiliadora. Tanto que quando Deus cria ali o homem, a quem ele dá a ordem de governo, de domínio, de zelar do jardim, é para o homem primeiro. A mulher ela vem depois como auxiliadora, adjuntora. Ela vai ali acrescentar. Então, o papel de zelar e cuidar da família em primeiro lugar é do homem. Então, a igreja não pode continuar dando respaldo para essas mulheres quando elas são vítimas de violência doméstica e falar, não, vamos orar, vamos esperar mais um pouco, vamos pedir confirmação de Deus, como que se a própria palavra está dizendo, dando ordem ao homem, a maneira como ele deve tratar a mulher, você vai esperar confirmação mais de quê? Se você às vezes já esperou anos e essa pessoa não mudou, você já aguardou várias oportunidades e aí entra naquele ciclo da violência, que a mulher perdoa, ele melhora um pouco, diz que vai mudar, fica ali tranquilo por um tempo. Na próxima oportunidade que ele ficar com raiva, ele estoura de novo, te agride de novo, seja fisicamente ou psicologicamente ou emocionalmente, e você vai lá, perdoa de novo e aquilo vira um ciclo vicioso. E essa pessoa ela dá sinais de que não vai mudar. E se ela mudar, que mude, mas bem longe de você, de forma que você continue segura. Sara Mariano poderia ter tido um fim diferente desse. Se ela tivesse se divorciado antes, se ela tivesse pedido ali uma medida protetiva na justiça, já que via que ele era violento, mudasse de cidade, de local, mas ela ali era muito ainda manipulada por ele, talvez pelo meio gospel também, por ela ser cantora gospel e ter essa questão de ter uma família para apresentar, isso pode ter prendido ela um pouco na cabeça dela, o que também é uma ideia errada, porque assim a igreja ela não pode criar ídolos e nem pode querer que as pessoas que estão ali, sejam pregadores ou cantores, sejam perfeitas, porque não são. E o sinal dessa pessoa passar por um divórcio não quer dizer que ela é uma pessoa ruim, quer dizer que alguma coisa naquela família ali não estava equilibrado e bem estabilizado, e muitas vezes é a violência doméstica. Então, assim, como igreja, nós temos que abrir os olhos e acolher essas pessoas e dar o direcionamento. Se for preciso ir na delegacia e junto, se for preciso indicar profissionais, advogados, psicólogos. Não, volta aqui, gente. Psicólogos para dar um apoio psicológico para essa mulher, a igreja tem que fazer, tem que ser o ponto de apoio, de referência, não só para a oração, mas para dar instrução também para essa pessoa seguir a vida dela adiante e não olhar com olhar de julgamento, de afastar da congregação, afastar da comunidade. Isso é um absurdo. E também olhar para esse homem agressor, né? Indicar para ele um tratamento. Tem agressores que têm tratamento. Abrir o coração dele para se tratar, fazer terapia, o ciúme pode diminuir, esse narcisismo pode ser controlado. A psicopatia, que é uma doença nata, não, nem tanto, ela não tem cura. Mas outros tipos de distúrbios emocionais e psicológicos pode ser resolvido sim com terapia e medicação, porque senão ele vai entrar em outro relacionamento com outra pessoa e também vai continuar ali agredindo, humilhando, maltratando essa outra mulher, e não é isso que queremos. Então fica o alerta acerca da Sara Mariano. Infelizmente, assim, que a família venha se recuperar dessa perda, que é uma perda muito grande, e que as mulheres venham tomar como exemplo de quando houver os primeiros sinais de violência doméstica, já terminar a relação e não aguardar acontecer coisas piores. E as pessoas que estão ao redor também tentar tirar essa mulher desse relacionamento de violência, tentar explicar para ela que isso é necessário, que às vezes ela não enxerga no momento que está envolvida, mas vai enxergar depois.
E os jovens solteiros que prestem muita atenção no conselho dos pais e nos sinais que a própria pessoa já dá durante o relacionamento. Não se casa muito rápido, dê um tempo para você conhecer a pessoa de fato, para ver realmente quem ela é. Isso vai te livrar de muita coisa. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.